Passados muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu darei chuva sobre a face da terra. Foi, pois, Elias a mostrar-se a Acabe. Havia naquele tempo grande fome em Samaria, e Acabe chamou Obadias seu mordomo, o qual Obadias era em grande maneira temeroso do Senhor. Porque quando Jezabel destruía os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50 por covas, e sustentou-os a pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pelo país a todas as fontes de águas, e a todos os ribeiros, que acaso acharemos grama com que conservemos a vida aos cavalos e às mulas, para que não nos fiquemos sem animais. E partiram entre si o país para percorrerem-no. Acabe foi de por si por um caminho, e Obadias foi separadamente por outro. E indo Obadias pelo caminho, encontrou-se com Elias, e como lhe conheceu, prostrou-se sobre seu rosto, e disse: Não és tu meu senhor Elias? E ele respondeu: Eu sou. Vai, dize a teu amo, eis que Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino de onde meu senhor não haja enviado a buscar-te. E respondendo eles: Não está aqui, ele conjurou a reinos e nações se não te acharam. E agora tu dizes: Vai, dize a teu amo, aqui está Elias? E acontecerá que, logo que eu me haja partido de ti, o Espírito do Senhor te levará de onde eu não saiba. E vindo eu, e dando as novas a Acabe, e se ele não te achar, me matará. E teu servo teme ao Senhor desde sua juventude. Não foi dito a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, que escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 em covas, e os mantive a pão e água. E agora dizes tu: Vai, dize a teu amo, aqui está Elias, para que ele me mate. E disse-lhe Elias: Vive o Senhor dos exércitos, diante do qual estou, que hoje me mostrarei a ele. Então Obadias foi a encontrar-se com Acabe, e deu-lhe o aviso, e Acabe veio a encontrar-se com Elias. E quando Acabe viu a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o que perturbas a Israel? E ele respondeu: Eu não perturbei a Israel, mas sim tu e a casa de teu pai, deixando os mandamentos do Senhor, e seguindo aos Baalins. Envia, pois, agora e juntai-me a todo Israel no monte de Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas dos bosques, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe enviou a todos os filhos de Israel, e juntou os profetas no monte de Carmelo. E aproximando-se Elias a todo o povo, disse: Até quando hesitareis vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-lhe, e se Baal, ide depois dele. E o povo não respondeu palavra. E Elias converteu a dizer ao povo: Só eu restei profeta do Senhor, mas dos profetas de Baal há 450 homens. Deem-se a nós, pois, 2 bois, escolham-se eles um, e cortem-me em pedaços, e ponham-no sobre lenha, mas não ponham fogo debaixo. E eu prepararei o outro boi, e o porei sobre lenha, e nenhum fogo porei debaixo. Invocai logo vós no nome de vossos deuses, e eu invocarei no nome do Senhor, e o Deus que responder por fogo, esse seja Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: Bendito. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei-vos um boi, e fazei primeiro, pois que vós sois os mais, e invocai no nome de vossos deuses, mas não ponhais fogo debaixo. E eles tomaram o boi que lhes foi dado, e prepararam-no, e invocaram no nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não havia voz, nem quem respondesse. Entretanto, eles andavam saltando próximo do altar que haviam feito. E aconteceu ao meio-dia, que Elias se ridicularizava deles, dizendo: Gritai em alta voz, que Deus é, talvez esteja conversando, ou tem alguma ocupação, ou está caminhando, acaso dorme, e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e cortavam-se com espadas e com lancetas conforme a seu costume, até jorrar o sangue sobre eles. E quando passou o meio-dia, e eles profetizaram até o tempo do sacrifício da oferta, e não havia voz, nem quem respondesse nem escutasse. Elias disse então a todo o povo: Aproximai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava arruinado. E tomando Elias 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual havia sido palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Edificou com as pedras um altar no nome do Senhor. Depois fez um açuco ao redor do altar, quanto cabiam 2 medidas de semente. Pôs logo a lenha, e cortou o boi em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei 4 cântaros de água, e a derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o outra vez, e outra vez o fizeram. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que as águas corriam ao redor do altar, e havia também enchido de água o sulco. E quando chegou a hora de oferecer-se o holocausto, chegou-se o profeta Elias, e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque, e de Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por mandado teu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que conheça este povo que tu, ó Senhor, és o Deus, e que tu voltaste atrás o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, o qual consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda sugou as águas que estavam no sulco. E vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos, e disseram: O Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus. E disse-lhes Elias: Prendei aos profetas de Baal, que não escapa em ninguém. E eles os prenderam, e levou-os Elias ao ribeiro de Quizon, e ali os degolou. E então Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque uma grande chuva faz ruído. E Acabe subiu a comer e a beber. E Elias subiu ao cume do Carmelo, e prostrando-se em terra, pôs seu rosto entre os joelhos, e disse a seu criado: Sobe agora, e olha até o mar. E ele subiu, e olhou, e disse:
disse, não há nada. E ele lhe voltou a dizer, volta 7 vezes. E a 7ª vez disse, eu vejo uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem, que sobe do mar. E ele disse, vai, e dize a Acabe, unge e desce, porque a chuva não te interrompa. E aconteceu, estando em isto, que os céus se escureceram com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E subindo Acabe, veio a Jezeel, e a mão do Senhor foi sobre Elias, o qual cingiu seus lombos, e veio correndo diante de Acabe até chegar a Jezeel. E os apóstolos, e os irmãos que estavam na Judéia, ouviram que também os gentios receberam a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, discutiam contra ele os que eram da circuncisão, dizendo, tu entraste na casa de homens incircuncisos, e comeste com eles. Mas Pedro começou a lhes explicar tudo em ordem, dizendo, eu estava orando na cidade de Jope, e vi em êxtase uma visão, um certo objeto que descia como um grande lençol, pelas 4 pontas abaixado desde o céu, e vinha até mim, no qual, olhando eu com atenção, considerei e vi 4 quadrúpedes da terra, e animais selvagens, e répteis, e aves do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma ordinária, nem coisa imunda entrou em minha boca. E a voz me respondeu do céu pela 2ª vez, o que Deus purificou, não o faças tu como ordinário. E isto aconteceu por 3 vezes, e voltou-se tudo a recolher acima ao céu. E eis que logo 3 homens, enviados a mim de Cesareia, pararam junto à casa onde eu estava. E o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem duvidar, e também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto um anjo estar em sua casa, e tinha-lhe dito, envia alguns homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te falará palavras, em que tu sejas salvo, e também toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, assim como também no princípio tinha caído sobre nós. E eu me lembrei da palavra do Senhor, como ele tinha dito, verdadeiramente João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu a eles igual dom, assim como também a nós, que temos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, pois, para que pudesse proibir a Deus? E ao ouvirem estas coisas, se acalmaram, e glorificavam a Deus, dizendo, portanto também aos gentios Deus deu arrependimento para a vida. E os que foram dispersos por causa da perseguição que aconteceu por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, e Chipre, e Antioquia, não falando a ninguém a palavra, a não ser somente aos judeus. E havia deles alguns homens cipriotas e sirenenses, os quais ao entrarem em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu, e se converteu ao Senhor. E esta notícia sobre ele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé, para ir até Antioquia, o qual, ao chegar lá, e tendo visto a graça de Deus, alegrou-se, e exortou a todos, para que com o propósito do coração permanecessem no Senhor, porque ele era um bom homem, e cheio do Espírito Santo, e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé foi para Tarso, para buscar a Saulo, e achando, trouxe-o a Antioquia. E sucedeu que, durante um ano completo eles se congregaram naquela igreja, e ensinavam a uma grande multidão, e em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E naqueles dias desceram de Jerusalém alguns profetas a Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, declarou pelo Espírito, que estava para haver uma grande fome em todo o mundo, que veio a acontecer no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram de cada um, conforme o que pudesse, mandar algum socorro para serviço dos irmãos que habitavam na Judéia. O que também fizeram, enviando-o aos anciãos pela mão de Barnabé e de Saulo. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o vós, servos do Senhor, que prestais serviço na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, porque o Senhor escolheu para si a Jacó, a Israel como propriedade sua, porque eu sei que o Senhor é grande, e nosso Senhor está acima de todos os deuses. O Senhor faz tudo o que quer, nos céus, na terra, nos mares, e em todos os abismos. Ele faz as nuvens subirem desde os confins da terra, faz os relâmpagos com a chuva, ele produz os ventos de seus tesouros. Ele feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Ele enviou sinais e prodígios no meio de ti, Egito, contra Faraó e contra todos os seus servos. Ele feriu muitas nações, e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como herança a Israel, seu povo. Ó Senhor, teu nome dura para sempre, e tua memória, Senhor, de geração em geração, porque o Senhor julgará a seu povo, e terá compaixão de seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, são obra de mãos humanas. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não têm respiração em sua boca. Tornem-se como eles os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, ele que habita em Jerusalém. Aleluia! É melhor ao homem encontrar uma ursa roubada de seus filhotes, do que um tolo em sua loucura. Quanto ao que devolve o mal no lugar do bem, o mal nunca se afastará de sua casa.